Tesouros da Bíblia. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do Altíssimo Deus e do seu Filho, o Senhor Jesus, o Messias, esteja na vida de cada irmão e de cada irmã. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal no YouTube. Estou aqui pela misericórdia do Altíssimo mais uma vez para trazer a sua palavra, a mensagem do seu verdadeiro Evangelho para os nossos corações. Vou ler aqui a carta do apóstolo Paulo, em aviso e alerta para a Igreja Viva do Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 11. O título da mensagem é Os Falsos Apóstolos. Aí você pode me perguntar, irmão, existe falsos apóstolos? Existe. Os apóstolos, os verdadeiros apóstolos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já está alertando aqui. O apóstolo Paulo está alertando a Igreja Viva do Senhor que viriam os falsos apóstolos. Devemos ter muito cuidado, meus amados irmãos, porque os falsos apóstolos, eles parecem ser verdadeiro apóstolo de Cristo. Eles têm um aspecto, uma aparência de verdadeiro apóstolo, mas são falsos apóstolos. Como nós vamos descobrir se esses apóstolos de hoje são verdadeiros apóstolos? Devemos provar eles pelo verdadeiro evangelho de Cristo que está dentro das Escrituras. Se eles concordar com o verdadeiro evangelho que está aqui dentro das Escrituras, eles são verdadeiro apóstolo. Se eles não concordam com o verdadeiro evangelho que está aqui nas Escrituras, eles são falsos apóstolos. E eu já provei muitos dentro das Escrituras, muitos que diz ser profeta, e eles fugiram do verdadeiro evangelho que está aqui dentro das Escrituras Sagradas. Vamos continuar provando eles através do Evangelho de Cristo que está aqui nas Escrituras. Vamos ouvir o que o apóstolo Paulo falou para a Igreja do Senhor, a Igreja Viva. Diz assim, capítulo 11 de 2 Coríntios, verso 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigurará em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigure em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Veja a alerta do servo do Senhor para a Igreja Viva do Deus Altíssimo. Ele está alertando que os falsos apóstolos vão aparecer. E nós que seguimos o ensinamento da Igreja Viva de Cristo, devemos ter cuidado com os falsos apóstolos, com os falsos profetas, que está espalhado na face de toda a terra. Esses tais apóstolos, esses tais falsos apóstolos, eles se transfiguram em apóstolo de Cristo. Ele se diz apóstolo de Cristo, mas nega a doutrina de Cristo. Ele se diz apóstolo de Cristo, mas nega o verdadeiro evangelho de Cristo. Não concorda, não aceita com a doutrina do Mestre, não aceita, não concorda com o verdadeiro evangelho que está aqui dentro das Escrituras. Eles querem pregar o evangelho deles, a teologia deles, as doutrinas deles, as histórias inventadas deles. Mas quando se fala do verdadeiro evangelho que está dentro das Escrituras, eles fogem, eles não querem ouvir.
o verdadeiro evangelho que está aqui. O evangelho de dividir, né, os dízimos deles e as ofertas deles com os necessitados, eles não querem ouvir esse evangelho de maneira nenhuma. Né? Eles fogem na hora da divisão, na hora de dividir, né, os seus bens com os necessitados. Eles não querem ouvir este evangelho. Eles querem ouvir o evangelho de ajuntar os bens para eles. Né? E esse evangelho, né, foi eles que criaram, né, de recolher todos os bens do povo para eles. Esse evangelho foi eles que criaram. O evangelho de Cristo é dividir com os necessitados, com os pobres. Né? Aqui diz assim, no verso 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Será que ele não pode se transfigurar em um apóstolo? Né? Ele não pode se transfigurar em um profeta? Ele não pode se transformar em um pregador do evangelho? Em um ministro do evangelho? Mas ele não tem compromisso com o evangelho. Né? O falso apóstolo, ele não tem compromisso com o evangelho. Ele se transfigura em ministro da justiça, mas não pratica a justiça. Né? Eles são injustos com o povo. Né? Então eles usam, né, a capa de piedade, mas não tem piedade. Não tem misericórdia do próximo. Né? Então o apóstolo Paulo está aqui advertindo a igreja viva que não se engane. Não devemos, meus queridos e amados irmãos, se enganar com religião. Né? Se enganar porque a pessoa vem pulando, saltando, profetizando isso e aquilo. Não devemos se enganar. Devemos provar os espíritos se eles provêm de Deus. Porque se eles provêm do Senhor, eles concordam com o que o Senhor fala. Você já viu o Senhor, ele ser contra o que ele falou? De maneira nenhuma. Tudo que ele falou, ele afirma, ele confirma. Né? E se alguém diz que é ministro do Senhor, apóstolo do Senhor, profeta do Senhor, e não concorda com o que está escrito nas Escrituras, não aceita praticar, esse é falso apóstolo, esse é falso profeta, é falso ministro. Né? Esse é o ministro do inimigo, né? O pregador do inimigo, né? Apóstolo do inimigo, e não o apóstolo do Altíssimo Pai. Ele disse, não é demais, não não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça. Está vendo? Não é muito, pois que seus ministros se transfigurem em ministro da justiça. Está vendo? Os ministros de Satanás irão se transfigurar em ministro da justiça. Né? Aquele linguajar bonito, né? Aquela fala bonita que enfeitiça, né, qualquer pessoa, né? Aquela linguajar, né? Parece ser um ministro verdadeiro de Cristo, mas é um ministro do inimigo de nossas almas, para enganar as pessoas. E muitas pessoas têm sido enganadas nesses últimos tempos que estão vivendo. Muitos aí estão enganados, pensando que estão seguindo os ministros de Deus, e estão seguindo os ministros do inimigo. Né? Você, meu amado irmão e minha amada irmã, quer seguir a doutrina de Cristo? Quer seguir os ministros de Cristo? Siga os apóstolos do Senhor que está aqui dentro das Escrituras. Né? Nós não precisamos que alguém nos ensine, porque os apóstolos do Senhor Jesus Cristo estão nos ensinando todos os dias. As Escrituras estão em nossas mãos.
O próprio Senhor Jesus e os seus ministros estão nos ensinando todos os dias o verdadeiro evangelho, o caminho para a vida eterna, né? Então nós não precisamos de outro professor melhor do que o Senhor Jesus, melhor do que os seus apóstolos. Precisamos, sabe de quê? Se humilhar na presença dele, pedir sabedoria a ele para entender o que ele está falando, né? Para entender a sua mensagem. Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo. Então vamos aprender com o Senhor Jesus, vamos aprender com seus verdadeiros apóstolos, com seus verdadeiros ministros, né? Muitos estão correndo aí atrás de A e de B, atrás do profeta tal, do ministro tal, né? Mas os apóstolos do Senhor Jesus advertiu a igreja viva que os ministros de Satanás estão na terra. Os falsos apóstolos de Satanás estão na terra, enganando as pessoas, iludindo as pessoas com palavras bonitas, né? Eles têm uma lábia, né? Uma lábia muito bonita para enganar as pessoas, né? Para as pessoas correrem atrás deles. E atrás deles, eles são muito astutos, né? Para enganar as pessoas. Devemos, amados irmãos, pedir sabedoria ao nosso Deus. Vamos ver o que o apóstolo Judas falou a respeito dessas pessoas. Diz assim, Judas, versículo 16. Estes são murmuradores e queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisa muito arrogante, admirando as pessoas por causa do interesse. Eles gostam de admirar as pessoas, quando as pessoas é bem-sucedida na vida, né? Quando as pessoas têm bem materiais, eles gostam de admirar as pessoas, né? De bajular as pessoas com interesse no que a pessoa possui, né? Eles gostam de se intrometer na vida alheia das pessoas, saber quanto a pessoa ganha de salário, né? Porque eles têm interesse no dízimo das pessoas, interesse nas ofertas que as pessoas irão dar. Eles são bajulador, né, das pessoas, né? Gosta de chamar as pessoas de bênção, ô homem de Deus, ô mulher de Deus, ô, né? Gosta de bajular, gosta de colocar as pessoas lá em cima, mas por interesse, né? E são queixosos, né? Murmuradores de suas sortes, né? Eles não se contêm com o que têm, sempre querem mais, né? Sempre estão fazendo campanha, né? Para adquirir bens materiais, né? É o que a gente vê aí, campanha disso, campanha daquilo, que é para adquirir, arrecadar das pessoas bens materiais para eles. Nunca estão conformados com o que têm, sempre estão se queixando, né? Que está faltando isso, está faltando aquilo, abra sua mão, traga isso, traga aquilo, sempre vive se queixando. Nada dá para esses homens, né? Não tem nada que dê para eles, né? Parece que eles têm o bolso deles são furado, não sustenta nada, né? Mas os apóstolos vêm sempre avisando a respeito dessas pessoas. Ele disse assim no verso 17: Mas vós, amado, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizia que no último tempo haverias escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, né? Que andaria segundo as suas ímpias concupiscências. Queria andar segundo as suas tradições, segundo as suas doutrinas, né? Segundo os seus próprios evangelhos que eles iriam criar, né? Para poder induzir as pessoas
enganar as pessoas para seguir a eles, né? Devemos ter cuidado, meus queridos e amados irmãos. O mundo está cheio de falso apóstolo, de falso ministro, né? Está cheio de ministro falso na terra para enganar as pessoas, para as pessoas seguirem a ele, né? Seguir as suas doutrinas, né? As suas teologias, né? Devemos ter muito cuidado. Se apegar com a verdade do Senhor Jesus, com o verdadeiro evangelho que está dentro das Escrituras. Devemos provar esses homens, se eles concordam com o verdadeiro evangelho, da humildade, da simplicidade, da mansidão, do sofrimento, né? Se esses homens querem sofrer por amor de Cristo, se esses homens querem padecer por amor de Cristo, será que esses apóstolos por aí querem sofrer por amor de Cristo? Querem ser humilhados por amor de Cristo? Ninguém sabe, amado irmão, né? Só sabe se nós provar ele com a palavra, né? E tem muitos aí que não querem o sofrimento, querem viver na abundância, querem viver na fartura, né? Querem viver sem sofrimento, sem perseguição, né? Quando se levanta qualquer crítica contra eles, eles já começam a ameaçar o povo, já começam a falar aquelas palavras de ameaça contra o povo, porque não é para falar contra o erro deles, não, né? Quando se levanta alguém para falar contra o erro deles, eles já começam a ameaçar. Quando ele se sente ameaçado, ele já começa a ameaçar. Os apóstolos de Deus, do Senhor Jesus Cristo, não ameaçavam ninguém. Nem o Senhor Jesus vivia ameaçando ninguém com palavra, né? Eles sofriam tudo calado, né? Na humildade, na simplicidade, né? Porque eles viviam o verdadeiro amor, eles viviam o verdadeiro evangelho, né? Eles eram verdadeiros apóstolos e verdadeiros ministros de Jesus Cristo, né? Não vivia com interesse em nada de ninguém. Eles tinham a simplicidade e a humildade de Cristo. Então, meus amados e queridos irmãos, que o Senhor continue nos abençoando através de sua palavra, que esta mensagem venha fazer transformação e renovação em nossas vidas. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do Altíssimo Deus, do seu Filho, o Senhor Jesus, o Messias, esteja na vida de cada irmão e de cada irmã. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal no YouTube. Estou aqui pela misericórdia do Altíssimo mais uma vez para trazer a sua palavra, a mensagem do seu verdadeiro evangelho para os nossos corações. Vou ler aqui a carta do apóstolo Paulo, em aviso, em alerta, para a igreja viva do Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 11. O título da mensagem é Os Falsos Apóstolos. Aí você pode me perguntar, ô irmão, existe falsos apóstolos? Existe. Os apóstolos, os verdadeiros apóstolos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já está alertando aqui. O apóstolo Paulo está alertando a igreja viva do Senhor que viriam os falsos apóstolos. Devemos ter muito cuidado, meus amados irmãos, porque os falsos apóstolos, eles parecem ser verdadeiro apóstolo de Cristo. Eles têm um aspecto, uma aparência de verdadeiro apóstolo, mas são falsos apóstolos. Como nós vamos descobrir se esses apóstolos de hoje são verdadeiros apóstolos? Devemos provar eles pelo verdadeiro evangelho de Cristo que está dentro das Escrituras. Se eles concordar com o verdadeiro evangelho que está aqui dentro das Escrituras, eles são verdadeiro apóstolo. Se eles não concordam com o verdadeiro evangelho que está aqui nas Escrituras, eles são falsos apóstolos. E eu já provei muitos dentro das Escrituras, né? Muitos que diz ser profeta, e eles fugiram do verdadeiro evangelho que está aqui dentro das Escrituras Sagradas. Vamos continuar provando eles através do evangelho de Cristo que está aqui nas Escrituras. Vamos ouvir o que o apóstolo Paulo falou para a igreja do Senhor, a igreja viva.
Diz assim, capítulo 11 de 2 Coríntios, verso 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigurará em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigure em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Veja a alerta do servo do Senhor para a igreja viva do Deus Altíssimo. Ele está alertando que os falsos apóstolos vão aparecer, né? E nós que seguimos o ensinamento da igreja viva de Cristo, devemos ter cuidado com os falsos apóstolos, com os falsos profetas, que está espalhado na face de toda a terra. Esses tais apóstolos, esses tais falsos apóstolos, eles se transfiguram, né, em apóstolo de Cristo. Ele se diz apóstolo de Cristo, mas nega a doutrina de Cristo, né? Ele se diz apóstolo de Cristo, mas nega o verdadeiro evangelho de Cristo. Não concorda, não aceita com a doutrina do mestre, não aceita, não concorda com o verdadeiro evangelho que está aqui dentro das Escrituras. Eles querem pregar o evangelho deles, né? A teologia deles, né? As doutrinas deles, as histórias inventadas deles. Mas quando se fala do verdadeiro evangelho que está dentro das Escrituras, eles fogem, né? Eles não querem ouvir o verdadeiro evangelho que está aqui. O evangelho de dividir, né, os dízimos deles e as ofertas deles com os necessitados, eles não querem ouvir esse evangelho de maneira nenhuma, né? Eles fogem na hora da divisão, na hora de dividir, né, os seus bens com os necessitados. Eles não querem ouvir este evangelho. Eles querem ouvir o evangelho de ajuntar os bens para eles, né? E esse evangelho, né, foi eles que criaram, né, de recolher todos os bens do povo para eles. Esse evangelho foi eles que criaram. O evangelho de Cristo é dividir com os necessitados, com os pobres, né? Aqui diz assim, no verso 14, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Será que ele não pode se transfigurar em um apóstolo, né? Ele não pode se transfigurar em um profeta? Ele não pode se transformar em um pregador do evangelho, em um ministro do evangelho? Mas ele não tem compromisso com o evangelho, né? O falso apóstolo, ele não tem compromisso com o evangelho. Ele se transfigura em ministro da justiça, mas não pratica a justiça, né? Eles são injustos com o povo, né? Então eles usam, né, a capa de piedade, mas não tem piedade. Não tem misericórdia do próximo, né? Então o apóstolo Paulo está aqui advertindo a igreja viva que não se engane. Não devemos, meus queridos e amados irmãos, se enganar com religião, né? Se enganar porque a pessoa vem pulando, saltando, profetizando isso e aquilo. Não devemos se enganar. Devemos provar os espíritos se eles provêm de Deus. Porque se eles provêm do Senhor, eles concordam com o que o Senhor fala. Você já viu o Senhor, ele ser contra o que ele falou? De maneira nenhuma. Tudo que ele falou, ele afirma, ele confirma, né? E se alguém diz que é ministro do Senhor,
apóstolo do Senhor, profeta do Senhor, e não concorda com o que está escrito nas Escrituras, não aceita praticar, esse é falso apóstolo, esse é falso profeta, é falso ministro. Né? Esse é o ministro do inimigo, né? O pregador do inimigo, né? Apóstolo do inimigo, e não apóstolo do Altíssimo Pai. Ele disse, não é demais, não não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça. Está vendo? Não é muito, pois que seus ministros se transfigurem em ministro da justiça. Está vendo? Os ministros de Satanás irão se transfigurar em ministro da justiça. Né? Aquele linguajar bonito, né? Aquela fala bonita que enfeitiça, né? Qualquer pessoa, né? Aquela linguajar, né? Parece ser um ministro verdadeiro de Cristo, mas é um ministro do inimigo de nossas almas, para enganar as pessoas. E muitas pessoas têm sido enganadas nesses últimos tempos que estão vivendo. Muitos aí estão enganados, pensando que estão seguindo os ministros de Deus, estão seguindo os ministros do inimigo. Né? Você, meu amado irmão e minha amada irmã, quer seguir a doutrina de Cristo? Quer seguir os ministros de Cristo? Siga os apóstolos do Senhor que está aqui dentro das Escrituras. Né? Nós não precisamos que alguém nos ensine, porque os apóstolos do Senhor Jesus Cristo estão nos ensinando todos os dias. As Escrituras estão em nossas mãos. O próprio Senhor Jesus e os seus ministros estão nos ensinando todos os dias o verdadeiro Evangelho, o caminho para a vida eterna. Né? Então nós não precisamos de outro professor melhor do que o Senhor Jesus, melhor do que os seus apóstolos. Precisamos, sabe de quê? Se humilhar na presença dele, pedir sabedoria a ele, para entender o que ele está falando. Né? Para entender a sua mensagem. Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo. Então vamos aprender com o Senhor Jesus, vamos aprender com seus verdadeiros apóstolos, com seus verdadeiros ministros. Né? Muitos estão correndo aí atrás de A e de B, atrás do profeta tal, do ministro tal. Né? Mas os apóstolos do Senhor Jesus advertiu a igreja viva que os ministros de Satanás estão na terra. Os falsos apóstolos de Satanás estão na terra, enganando as pessoas, iludindo as pessoas com palavras bonitas. Né? Eles têm uma lábia, né? Uma lábia muito bonita para enganar as pessoas, né? Para as pessoas correrem atrás deles. E atrás deles, eles são muito astutos, né? Para enganar as pessoas. Devemos, amados irmãos, pedir sabedoria ao nosso Deus. Vamos ver o que o apóstolo Judas falou a respeito dessas pessoas. Diz assim, Judas, versículo 16. Estes são murmuradores e queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisa muito arrogante, admirando as pessoas por causa do interesse. Eles gostam de admirar as pessoas, quando as pessoas é bem-sucedida na vida, né? Quando as pessoas têm bem materiais, eles gostam de admirar as pessoas, né? De bajular as pessoas com interesse no que a pessoa possui, né? Eles gostam de se intrometer na vida alheia das pessoas, saber quanto a pessoa ganha de salário, né?
porque eles têm interesse no dízimo das pessoas, interesse nas ofertas que as pessoas irão dar. Eles são bajulador, né, das pessoas, né? Gosta de chamar as pessoas de bênção, ô homem de Deus, ô mulher de Deus, né? Gosta de bajular, gosta de colocar as pessoas lá em cima, mas por interesse, né? E são queixosos, né? Murmuradores de suas sortes, né? Eles não se contêm com o que têm, sempre querem mais, né? Sempre estão fazendo campanha, né? Para adquirir bens materiais, né? É o que a gente vê aí, campanha disso, campanha daquilo, que é para adquirir, arrecadar das pessoas bens materiais para eles. Nunca estão conformados com o que têm, sempre estão se queixando, né? Que está faltando isso, está faltando aquilo, abra sua mão, traga isso, traga aquilo, sempre vive se queixando. Nada dá para esses homens, né? Não tem nada que dê para eles, né? Parece que eles têm o bolso deles são furado, não sustenta nada, né? Mas os apóstolos vêm sempre avisando a respeito dessas pessoas. Ele disse assim no verso 17: mas vós, amado, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizia que no último tempo haverias escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, né? Que andaria segundo as suas ímpias concupiscências. Queria andar segundo as suas tradições, segundo as suas doutrinas, né? Segundo os seus próprios evangelhos que eles iriam criar, né? Para poder induzir as pessoas, enganar as pessoas para seguir a eles, né? Devemos ter cuidado, meus queridos e amados irmãos. O mundo está cheio de falso apóstolo, de falso ministro, né? Está cheio de ministro falso na terra para enganar as pessoas, para as pessoas seguirem a ele, né? Seguir as suas doutrinas, né? As suas teologias, né? Devemos ter muito cuidado. Se apegar com a verdade do Senhor Jesus, com o verdadeiro evangelho que está dentro das Escrituras. Devemos provar esses homens, se eles concordam com o verdadeiro evangelho, da humildade, da simplicidade, da mansidão, do sofrimento, né? Se esses homens querem sofrer por amor de Cristo, se esses homens querem padecer por amor de Cristo, será que esses apóstolos por aí querem sofrer por amor de Cristo? Querem ser humilhados por amor de Cristo? Ninguém sabe, amado irmão, né? Só sabe se nós provar ele com a palavra, né? E tem muitos aí que não querem o sofrimento, querem viver na bonância, querem viver na fartura, né? Querem viver sem sofrimento, sem perseguição, né? Quando se levanta qualquer crítica contra eles, eles já começam a ameaçar o povo, já começam a falar aquelas palavras de ameaça contra o povo, porque não é para falar contra o erro deles, não, né? Quando se levanta alguém para falar contra o erro deles, eles já começam a ameaçar. Quando ele se sente ameaçado, ele já começa a ameaçar. Os apóstolos de Deus, do Senhor Jesus Cristo, não ameaçavam ninguém. Nem o Senhor Jesus vivia ameaçando ninguém com palavra, né? Eles sofriam tudo calado, né? Na humildade, na simplicidade, né? Porque eles viviam o verdadeiro amor, eles viviam o verdadeiro evangelho, né? Eles eram verdadeiros apóstolos e verdadeiros ministros de Jesus Cristo, né? Não vivia com interesse em nada de ninguém. Eles tinham a simplicidade e a humildade de Cristo. Então, meus amados e queridos irmãos, que o Senhor continue nos abençoando através de sua palavra, que esta mensagem venha fazer transformação e renovação em nossas vidas. Amém.